O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Dentro do nosso calendário civil e litúrgico também, hoje, segundo domingo de agosto, dia dos pais. Como no primeiro domingo foi dia do sacerdote, né? O tema volta para esta figura do pai. Deus, desde o princípio, sempre tem falado ao homem, nunca deixou de falar a ele, que ele é um só e não existe outro, e que das mãos dele toda a criação existe, e por vontade e querer dele tudo subsiste, quer dizer, continua existindo. Se eu existo é porque Deus quis a minha existência, e se eu continuo existindo é porque Ele sustenta a minha existência. Quando nós pensamos na figura do Pai, desse Pai que nos criou, que é santo, que é justo, que é pacífico, que é amor, amor eterno, amor misericordioso, amor que nos criou, não por outra razão, senão por amor, nos deu a existência. Ele é fonte, como nosso Pai é a nossa fonte, a nossa mãe. Nós não nascemos do oco de bambu, nós não caímos das estrelas para cá, e nem fomos gerados num laboratório independente. Nós temos uma fonte de origem, nós temos um lugar de onde viemos. Acho que nenhum de vocês aqui que estão aqui hoje presentes, que estão em casa aqui, não sabe de onde veio, não, né? Não sabe que tem um pai, tem uma mãe. E o que esse pai e essa mãe fizeram por você? Se ele não tivesse, desculpa a expressão, limpado a sua bunda, dado banho em você, posto comida na sua boca, você não estava de pé hoje, né?
E aí existem os arrogantes, né? Que destratam, maltratam aqueles que deu a vida para ele. Jesus fala do Pai com muito amor e com muito carinho, porque é o Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E o pai e a mãe, sobretudo a figura do pai, que é aquele que, não é aquele que só vai trabalhar para dar o pão para o filho, porque a mãe também trabalha junto com o pai, os dois dão a sua vida, os dois dão o seu sangue para o filho. Vou ganhar o pão do meu dia, né, para dar aos meus filhos e à minha casa. Então você pai, você é aquele que dá o sangue seu para o seu filho. Você que é mãe, dá o sangue seu para os seus filhos. Está tudo junto. O casal não se uniu para ser independente. Se uniu para ser unidade. Deus é unidade. Deus congrega, Deus une. E porque Ele é unidade, Ele produz vida. Tem um sentido para a nossa existência, porque nós temos uma fonte que é pura, que é verdadeira, que é Deus. É Ele quem dá a nós o verdadeiro pão, a verdadeira vida, o verdadeiro alimento. Não é só o alimento para esse corpo físico que um dia vai chegar ao seu fim, mas o alimento da vida, que é o desejo de todo homem e de toda mulher. Quem não quer viver mais do que 100 anos, mais do que... Quem está convencido de que não vai morrer, né? Vai viver para sempre, né? A gente fica admirado de ver as histórias das pessoas que viveram tantos anos, né? 150, 200 anos, sei lá, chegaram. Há tantas histórias aí de pessoas que viveram bastante, mas há um desejo em nós de não morrer. Em todos nós, tanto que nós fugimos da morte. Da ocasião dela, né? Espero que tenha essa consciência de fugir da ocasião dela, né? Evitamos que ela chegue aos nossos filhos, porque nós queremos que nossos filhos vivam. Então, a beleza que existe no coração de Deus e que Ele transborda isso para a humanidade. E nós pais, né, conhecendo essa beleza de Deus, também nos tornamos esse tipo de pessoa que dá a vida, que dá o sangue para que o outro tenha vida. Então Jesus fala com toda a propriedade: é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão, a minha carne, a minha vida, para dar vida para o mundo. Fale para os seus filhos, porque se eles existem, foi porque vocês deram a vida por eles. E a maior gratidão de um filho, de uma filha, é agradecer ao seu pai e à sua mãe pela vida que deram a ela. Pode não ser um mar de maravilha, mas ela está viva, porque senão teria já eliminado no ninho, né? Como muitos querem fazer hoje, por falta de amor à vida, por ter permitido descaracterizar a pessoa humana, desintegrá-la, por causa da fragilidade humana, descaracterizar a figura do pai, descaracterizar a figura da mãe, destruir essa unidade que foi chamada por Deus para ser como Ele, fonte de vida, fonte de amor, fonte de formar a pessoa humana. Como nossos pais estão hoje jogados às traças, vamos dizer assim, porque deixaram que uma ideia tirasse dele o maior valor que o Criador deu a ele. Assim como a mãe. Porque não dá para falar de um sem falar do outro, porque o esposo e a esposa é uma só carne, então tudo ligado um com o outro. Não é só um que dá a vida, não é só um que trabalha, não é só um que
Sabe, gente, o diabo, ele entra nas coisas que Deus faz perfeita para causar confusão na nossa vida, para causar confusão no homem e dividi-lo, quebrá-lo, de tal forma que perde o sentido da existência, perde a beleza de ser pai, beleza de ser mãe, beleza de ser filho. Mas o pai é muito opressor, mas a mãe é muito opressora, muito dominadora, isso, aquilo. Sabe, essas são fragilidades que podem ser corrigidas, que podem ser acertadas. Porque se não tivesse remédio, o remediado está. Não teria, seria isso mesmo, mas tem remédio, tem cura. Se para a enfermidade tem cura, para a enfermidade espiritual também tem cura, para a enfermidade moral também tem cura. Mas nos dias de hoje, que o homem diz que evoluiu tanto, vamos dizer assim, cresceu tanto, aprendeu tanto, estudou tanto, para voltar a ser, desculpa a expressão, né? Nada contra o burro, né? Mas para ser burro de novo, para voltar à ignorância, para voltar à estupidez, para voltar a não se valorizar como pessoa. O homem tem uma dignidade, a mulher tem uma dignidade, foram criados imagem e semelhança de Deus. Pelo amor de Deus, não deixe ninguém roubar essa dignidade que foi dada a cada um de vocês, principalmente você que é pai. Porque o quarto mandamento diz: honrai pai, honrai pai e mãe. E eu vejo muitos pais desonrados, até mesmo pelas suas próprias esposas. Me perdoe dizer assim, porque o mundo semeou um veneno que não une, mas que divide. Porque se veneno desse vida, né? Ninguém tomaria ele para morrer, né? A quem nós damos ouvidos? A quem nós buscamos o sentido para a nossa vida? Se eu for ouvir o que o mundo fala, eu fico louco. Porque cada um tem uma ideia, cada um tem um modo de pensar, cada um tem puxa para um lado, puxa para o outro. Divide, deslacera, né? Tira o sentido, tira o valor, tira a beleza da pessoa humana. Mas quando a gente olha para Deus, Deus integra o homem inteiro, a mulher inteira. Deus dá sentido para a vida, para a nossa existência. Existe o pecado? Existe, por isso que Ele está junto conosco, para nos dar o alimento que nos faz ir até o fim da caminhada, como o profeta na primeira leitura, que estava triste, desanimado. Por quê? Porque ele enfrentou uma rainha má, e essa rainha mandou os soldados atrás dele para matar ele, e ele fugiu, se escondeu, chegou lá e falou para Deus: Deus, me mata, porque não compensa mais viver, porque eu fui falar do seu nome lá e a rainha está querendo me matar. E Deus, ao contrário, dá o alimento para ele. O anjo lhe serve um alimento, levanta e come. E ele ficou fortalecido, porque você tem um longo caminho a fazer. A nossa vida é um caminho. Do Pai nós saímos e para Ele nós voltamos. E nós estamos no caminho de volta ao Pai. Então nós precisamos ter um alimento consistente, firme, que dê sentido à nossa existência, que dê gosto de viver. Então nós não vamos alimentar de um pão que causa azia em nós, de um pão que nos envenena, mas vamos alimentar de um pão que dá vida, de um pão que realmente nos dá força, nos dá dignidade. E se nós não ouvirmos o Criador, se nós não aprendermos com Ele, se nós não aprendermos com Jesus a darmos valor a nós, homens, a tão falada dignidade humana, né, que foi perdida, não se fala mais em dignidade humana, se fala só em direitos, né? Eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, tenho direito àquele outro. Tem direito sim.
mas tem direito de ser feliz, tem direito de se realizar, tem direito de ser bom, tem direito de ser justo, porque não se trabalha mais estas coisas. E Jesus vem falar para nós: eu sou o pão que desceu do céu, o pão que o Pai enviou do céu. E só conhece o Pai quem morou com Ele. Eu vim da parte do Pai. Eu sou o alimento que dá vida ao homem, que traz ele a sua verdadeira identidade de pessoa criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que fora de Jesus não tem quem possa nos salvar. Pode dizer que toda religião é boa, mas a única que traz para nós salvação e vida eterna é aquela que veio de junto do Pai, o seu Filho. Esse sim, esse dá vida, esse ressuscita os mortos, porque Ele também ressuscitou, para dizer, o que eu falo de ressurreição para uma vida nova, eu passo por essa ressurreição também. Para garantir para todo mundo que eu sou o pão que dá vida, e quem come desse pão não morre mais, porque come da vida de Cristo, a sua vida é eterna. Então Ele se oferece como sacrifício, Ele oferece como dom, para que nós tenhamos vida. Voltando, o pai e a mãe que dão do seu sangue. Porque trabalhar, gente, cuidar de casa, cuidar de filho, é dar o sangue, é dar vida. Valorize isso e ensine seus filhos a valorizar isso, porque senão vão valorizar outras coisas. E o desejo de Deus não é outro senão que nós tenhamos essa vida em abundância. Por isso que nós estamos nesse processo de contínua conversão. Voltar à casa do Pai, voltar a escutar a Deus. Por isso que nós nos reunimos em assembleia, por isso que nós celebramos a Santa Eucaristia, porque Deus fala. Deus nos dá o alimento que entra pelos ouvidos, mas também nos dá o alimento que entra pela nossa boca. O Pai dá a nós a vida na pessoa do seu Filho. Felizes daqueles que se deixam ser conduzidos por Ele, porque encontrarão Jesus e encontrarão aquele que dá sentido à sua vida, à sua existência e que te restaura a dignidade de homem e de mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, não para a frustração, mas para a vida. O apóstolo, na segunda leitura, vem nos advertir a respeito dessa graça que Deus deu a nós, de nos tornarmos a sua imagem e semelhança, pelo Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Nós recebemos as águas do santo batismo, nós fizemos a primeira Eucaristia, nós recebemos o sacramento do crisma, alguns receberam o sacramento do matrimônio, outros já receberam a unção dos enfermos, eu recebi o sacramento da ordem. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Nós temos um selo de Deus, nós somos selados, nós pertencemos a Ele, nós temos uma vida divina em nós. Então o apóstolo diz, não contristeis o Espírito Santo, quer dizer, não entristeça a graça que Deus já embutiu em você, que é a sua vida, o seu Espírito. E como que nós entristecemos o Espírito que habita em nós? Pessoa amarga, amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. Como se xinga hoje, né? Qualquer coisa é aquele palavrão,
como se fosse uma coisa normal, sabe, sadia, que faz bem para todo mundo. Não faz bem, gente. Nunca fez e nunca fará. Porque os que dizem estas coisas moram nos prostíbulos. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como um selo para o dia da libertação. Portanto, toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Tira os palavrão da sua casa. Tira os palavrão da sua boca. Antigamente a vovó dizia, ô boca suja. Hoje não pode falar nada, né? Conseguiram amordaçar a nossa boca de pai e de mãe. Não podemos mais educar os nossos filhos. Amordaçaram a nossa boca. Mas Deus não fez isso com vocês. Nós somos filhos dele, por isso devemos reagir como tal. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Olha a orientação que o apóstolo nos dá. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, quer dizer, tenha paciência. Nós estamos lidando com a humanidade sem paciência. Brigamos por causa do tempo. Somos apressados, sabe, uma vida frenética. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. O salmista nos convida: provai e vede quão suave é o Senhor. Meus irmãos, eu lhes falei com essas palavras um pouco duras, mas nós estamos num dia frio, né? Um pouco aí encolhidinhos, mas os nossos ouvidos estão atentos. E eu espero que de tudo que eu falei fique alguma coisa bem lá no fundo do seu coração. Sobretudo de vocês, pais, que hoje nós estamos celebrando o seu dia, a sua vocação. É um chamado de Deus, é um dom de Deus, viu? Assuma isso, pai. Você é um dom de Deus. O Pai te chamou você para ser pai. Portanto, assuma a sua missão de pai. E seja um bom homem. E faça da sua casa um céu. Com todas as fragilidades e limitações humanas. Mas faça da sua casa um paraíso. Eduque, forme, conscientize, faça, dê o melhor de você. Deus ama tanto a gente é tão rebelde e Ele continua amando a nós. Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos tenhamos vida em abundância.